A intenção de boa parte das religiões do planeta é quase sempre o bem, fazer o bem, trazer o bem-estar para as pessoas, socializar ou ressocializar as pessoas, unir famílias. Normalmente são essas as intenções. E são sinceras mesmo, as intenções são sinceras. E neste objetivo são preparados os cultos, são preparadas as reuniões, com essa intenção. Quando as pessoas chegam para os cultos, chegam para as reuniões, o conteúdo do que vai ocorrer nelas já foi preparado. Normalmente é assim. Já tem uma ordem, já existe uma ordem dos acontecimentos. Nesse vídeo aqui, eu vou falar, ou falaremos de glória a Deus, aleluias, e os perigos, principalmente no aleluia. Vocês vão conhecer o que realmente significa aleluia e os perigos que envolve quando você pronuncia de uma maneira achando que é para o Criador e na verdade não é. Na verdade pode não ser, tá? Então fique atento aí, assista o vídeo até o final para entender, ok? Aí você entra no recinto, alguns se ajoelham para orar, normal ver isso com algumas pessoas, e outros já se sentam nos seus locais, nos seus lugares, suas cadeiras, tem até um lado preferido em alguns lugares. Aí começa o culto, começa a reunião. Logo no início do culto, alguns já começam, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, em português, é super normal. Preste atenção que em nenhum momento eu falei que é errado. Em nenhum momento. Preste atenção. Glória a Deus significa, no caso glória, significa fama, renome, grande honra, celebridade. Tem vários significados. Se você for pesquisar os sinônimos, tem sinônimo que não acaba mais. E são designadas para as várias situações. É importante saber aqui que não há nada, não existe nada que possamos fazer para aumentar a glória de Deus. Tenha calma. Quando damos glória a Deus, reconhecemos que a glória é dele. Não tem nada errado nisso. Isso é um reconhecimento por ele nos ajudar em tudo o que fazemos. Então aí está muito bom, muito correto. Embora essa expressão tenha uma gama muito grande de significado, eu vou passar para um outro ponto para vocês entenderem as origens disso. Acredito eu que a maioria não sabe. Um minutinho aqui. Há mais de 20 anos atrás, eu estava num culto e eu ouvi uma expressão, eu não vou repetir aqui no YouTube, mas eu ouvi uma expressão que eu fiquei assim. A pessoa se referiu a Deus, eu vou tentar expressar aqui, é como se Deus fosse um coitadinho. Eu nunca tinha visto tal expressão, tal argumento. É como se Deus fosse um coitadinho. Eu fiquei assim de boca aberta, por quê? Com o passar do tempo, é isso que eu vou mostrar agora, com o passar do tempo, algumas pessoas já passam a falar isso automaticamente, mas é tão automático que alguns nem sequer sabem por que usam essa expressão. Sabe de onde vem essa expressão e qual o significado dessas e tantas outras expressões? Esta forma de expressar, às vezes sem entender direito o que está falando ou o seu significado, é chamado de jargão. Entenda a diferença. Quando você entende o que está falando, é uma coisa. Quando você fala no automático, sem nem saber qual é o momento em que você fala, por isso que eu falei do início de culto, você não sabe nem o que vai acontecer ainda. Você já está com as expressões automatizadas.
Parece um robô, tem pessoas que parecem verdadeiros robôs. Dá glória a Deus, não sabe nem por que está dando glória a Deus, não sabe nem que momento é aquele. Fala aleluia, você não sabe nem por que está dando aleluia, não sabe nem que momento é aquele. São automatizados. Isso aí é um jargão. Existe a diferença entre você usar as expressões entendendo o porquê e o momento de usar, e existe a diferença dos robôs. Bom, o termo jargão, aí vocês precisam prestar atenção para não cair nessa cilada. O termo jargão tem sua origem na Idade Média, entre os séculos VI e VIII. Século VI e século VIII. Este termo era usado para descrever o gorjeio dos pássaros. Ou seja, ele estava ligado a um tipo de discurso ininteligível, como um gargarejo. É o que eu estou falando do robô. O robô, a pessoa que chega e usa várias expressões sem nem saber o porquê, ele se assemelha a um pássaro gorjeando. Ele se assemelha a um gargarejo. Ele nem está desconectado do contexto. Em que contexto você está usando glória a Deus? Em que contexto você está usando aleluias? Aleluias é gravíssimo, eu vou mostrar daqui a pouco. É bem pior do que a expressão glória a Deus. Em meados do 16º século, usava-se em inglês o termo gibberish, que quer dizer gorjeio, ou gabble, que quer dizer lenga-lenga. Repare, para designar o jargão, que se já havia espalhado por toda boa parte do mundo. Em português, utilizava-se o termo geringonça, que a gente fala geringonça. Então, quando as pessoas usavam jargões, as pessoas olham, que geringonça é essa? Esse significado original se perdeu com o tempo, e as pessoas que nascem na nossa geração começam a usar isso sem saber nem qual é a origem. Sem saber, por isso que se perdem no uso e usam de qualquer maneira. Não é para usar de qualquer maneira. Espalhando-se em várias línguas, o termo jargão, aqui é mais grave agora, espalhando-se em várias línguas, o termo jargão passou a designar a linguagem dos marginalizados, próximo da definição moderna de gíria. Começou a ser usado expressões, algumas palavras, como se fossem gírias. É exatamente o que acontece com os robôs, nos cultos, nas reuniões. Usam a linguagem já como se fosse uma gíria, ou seja, perde o significado original na linguagem aqui do meu público, perde a espiritualidade que tem na palavra glória a Deus e aleluia, e passa a ser usado como se fosse uma gíria. Isto é extremamente perigoso, especialmente na palavra aleluia. Portanto, era o tipo de fala dos pedintes, dos ladrões, dos vigaristas. Essas pessoas usavam jargões para falar entre eles. E de lá para cá nós o temos como gíria. As pessoas que estão em alguns cultos, não estou abrangendo a todos, estão usando o glória a Deus, aleluia, como se fossem gírias. Não mais como uma direção ao Criador, e sim como se fossem gírias. Até nas conversas normais, conversa diária, usam o glória a Deus, aleluia, como se para objetos, para as coisas, a gente vai ver daqui a pouco. E perde-se a noção do que está falando. Que era praticamente incompreensível para o cidadão comum. Assim como hoje temos jargões, não vou repetir aqui, mas jargões entre determinadas pessoas que a gente nem entende. Como é que ele falou? Pois é exatamente isso. Se você usar da maneira correta as expressões, no momento correto, as pessoas vão relacionar as expressões ao Criador. Mas se você usa corriqueiramente, sem contexto, as pessoas não vão relacionar com o Criador. As pessoas vão achar que isso
É uma forma de linguagem especial de um determinado grupo, mas não o relaciona mais ao Criador, porque vira como se fosse gíria. E isso é perigoso. É uma antilinguagem de uma contracultura ou uma linguagem para marginais. Assim era usado. E corre-se o risco dessas expressões serem colocadas com o tempo nesse nível. Dependendo do contexto, o jargão também pode ser considerado uma linguagem simplificada ou de comércio, ou seja, uma linguagem restritiva. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Agora vamos para o aleluias. Olha a expressão que eu usei. Vamos para o aleluias. Essa expressão não é uma expressão restrita. Não é uma expressão restrita. É aqui que mora o perigo. A palavra halele era usada, por exemplo, foi usada, por exemplo, em Breshit capítulo 12, versículo 15. Você não consegue ler. É a questão do hebraico. Você não consegue ver. Breshit capítulo 12, versículo 15 é usado para Sarai. E viram-na os ministros do faraó e gabaram-na. Halelu. Não tem Iá. Daqui a pouco eu vou colocar Iá. Vocês vão ver o que é. Viram-na os ministros do faraó e gabaram-na. A palavra lá, gabaram-na, é Halelu. Você sabia disso? Coloca nos comentários. Você sabia disso? Não. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, é usado para Absalão, que eu chamo sempre Avshalom, que é o termo hebraico. Avshalom, que é Absalão. E a exprção lá em português, e não havia em todo Israel homem tão belo, aí vai usar Yafé, que é belo, bonito, e tão aprazível, aí vai usar Halele. Então, Halele é usado para homem e para mulher, é usado de várias formas. Talvez essa seja a forma que você usa quando você usa a expressão aleluias. De qualquer forma, você está usando para quem? Você não sabe para quem. Na sua mente é para Deus, tá? Eu vou lhe mostrar agora. Então essa palavra pode ser usada para referir-se a pessoas normalmente. Quando se refere a Deus, restritamente a Deus, ao Criador, não se usa no plural. Não se usa no plural. Você sabia disso? Não se usa. Por que, Jartov, não se usa no plural? Porque no caso da expressão aleluias, no plural, é impessoal. É uma coisa impessoal. Você está usando para vários acontecimentos. É o que está acontecendo com as pessoas. Tudo é aleluias, 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 aleluias. Qualquer contexto é usado. Peraí. Isso aqui é uma expressão em português. Você pode usar em português aleluias. Mas quando se refere ao Criador, se for conectar na palavra hebraica aleluia, este A no final se refere às iniciais do nome do Eterno. Neste caso, você não tem como colocar a expressão Iá no plural. Não tem como você colocar. A expressão hebraica Haleluia não pode ir para o plural. Não existe Iá no plural. É como se fosse aleluias, que você não pode usar. Não existe este Iás no plural da palavra aleluia. Se você estivesse se dirigindo ao Criador. Se você estivesse dirigindo a qualquer pessoa, você pode usar aleluias. Para qualquer coisa, para qualquer objeto, sim, você pode usar aleluias. Mas quando você vai usar para o Criador, você não pode usar aleluias. Porque você está usando uma palavra hebraica, você está se apossando de um termo santificado, hebraico, santificado porque tem o Iá do Eterno,
e colocando no plural como se fosse português. Você não está falando em português. Você está falando em hebraico. Aleluia. Aleluia. Se você quiser usar da maneira correta, aleluia, você não tem como colocar em plural. Percebeu a gravidade disso? Você consegue perceber isso? A não ser que você admita que tem dois criadores. Aí você pode usar aleluias. Você vai usar aleluias como se fossem dois criadores? Só existe um criador. Você vai usar aleluias para o criador, sabendo que o termo não pode ser usado no plural? Se você usar aleluias para pessoas ou coisas, tudo bem, pois este uso é aportuguesado, sem vínculo com o hebraico. Mas se você vincular esse termo ao hebraico em relação ao Criador, não tem como usar no plural. Tá certo? Combinado? Ah, já falei, mas eu quero usar. Ok, use-o. Mas você já foi alertado. Então, muito obrigado pela sua visualização. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jartov Benji Rudá. Você está no nosso canal Pergunte a Jartov. Um forte abraço para você. Eu vou deixar esse vídeo aqui de indicação, tá? Que está aqui no meu canal. Maldição. Como identificar e quebrar na prática. Na prática, no dia a dia, como você vai identificar, tá? E como você vai quebrar isso. Lembrando que no Telegram eu abri um grupo lá, que é Equipamentos de Estudo Bíblico. Tá? Você pode clicar no link que vai aparecer aí abaixo. Eu vou botar o link do grupo. Aí você vai clicar e vai para o grupo, lá você, se você achar por bem, vai sem compromisso, não paga nada. Agora, se você achar por bem adquirir algum material, você clica no link que você vai querer e vai ser direcionado para a plataforma. Eu fiz isso porque algumas pessoas estavam me perguntando se eu tinha tal material, tal. Então eu corri atrás e para ajudar pessoas, né, e me ajudar também, eu então coloquei esse link aí. Você pode ir adquirir material sem compromisso nenhum. Tá certo? Muito obrigado, então, mais uma vez pela sua visualização. Espero ter ajudado na compreensão de suas expressões até agora. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom!